Deus colocou no meu coração um salmo e eu queria compartilhar com a igreja. Salmos de número 46. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vamos ficar nessa fé, né, irmãos, que o Senhor, Deus de Jacó, está conosco, Ele é o nosso refúgio e é Ele quem luta as nossas lutas, Ele guerreia as nossas guerras, amém? Eu queria já estar dando oportunidade para a pastora Regiane trazer o hino da harpa, né? Bem, Senhor, Deus maravilhoso. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Vamos juntos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar com os irmãos o 305 da harpa, amém? Aleluia. Vamos declarar, né? Confiando, porque o Senhor espera de nós. O Senhor nos resgata num momento de... A gente sempre vem para a casa do Senhor num momento difícil, mas o Senhor nos fortalece, nos reestrutura e nos chama para uma bela batalha, amém? Que nós estejamos prontos com a graça do Senhor. Louvemos juntos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem na luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levar escudo sim na fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer.
Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nos dá Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia. Agradeço a oportunidade de falar. Aleluia. Glória a Deus. Que hino maravilhoso, né, irmãos? Irmãos, vamos aproveitar, vamos nos colocar de pé. E como disse esse hino, né, nós somos soldados de Jesus. Então, todos nós temos nossas causas que nós viemos buscar da parte do Senhor. Então, vamos lutar como Deus nos ensina. Vamos fazer uma oração agora e coloque nas mãos do Senhor aquilo que você veio buscar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, com esse clamor, ó Deus, em favor da vida, Pai querido, da Tua igreja, do Teu povo. Que o Senhor possa agora, Pai querido, estar entrando, Deus Santo, nas vidas, ó Pai. Sonda os corações, ó Deus. Vem, Deus querido, repreendendo todo o mal. Tudo aquilo, Deus querido, que vem para atrapalhar o Teu povo, meu Deus, para tirar a paz, para tirar o descanso, que caia por terra em nome de Jesus. Deus querido, vai trazendo a paz, Deus querido, vai trazendo, Deus Santo, oh Deus querido, a certeza que o Senhor está, Deus querido, trabalhando por nós, em nome de Jesus, ó meu Senhor. Eu creio, Deus querido, que o Senhor tem grandes coisas para o Teu povo, ó Deus. Vai, Deus Santo, nos mostrando, ó Pai. Dá-nos, Deus querido, visões, ó Deus, do que o Senhor tem para nós. Vai, Deus querido, derramando dons nesse lugar. Vai, Deus querido, batizando o Teu povo com o Teu Santo Espírito, para que, Deus querido, grandes coisas venham a acontecer. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora que o Senhor vai de encontro com aqueles que não conseguiram chegar na Tua casa, que o Senhor vai dando livramento, que o Senhor vai dando vitória em nome de Jesus, que aqueles, Deus querido, que tem no seu coração, ó Pai querido, o desejo de chegar aqui, o Senhor traga em paz, em nome de Jesus. Vai abrindo as portas, Pai querido, para o Teu povo. Eu creio, Deus Santo, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém? O grupo de louvor está com oportunidade. Amém? Glória a Deus. Grupo de louvor Oceano de Unção, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero somente deixar um salmo para a amada igreja do Senhor, o Salmo
100, verso 1. Salmo 100, verso 1 ao 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nessa noite: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Os Salmos nos diz que sabei que o Senhor é Deus, Ele é quem criou os céus e a terra, Ele é quem tem o controle de nossas vidas. E se hoje estamos aqui, é porque Ele nos permitiu, Ele nos agraciou de estarmos abrindo a nossa boca e o adorando de todo o nosso coração. E aqui também diz: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. É noite de bendizermos o santo nome do Senhor Jesus e entregar todo o nosso louvor e adoração ao Senhor Jesus nesta noite. Louvado seja Deus. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater
assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
Deus sabe. Os irmãos aqui estão todo mundo sem voz. Vocês estão fazendo um coral tudo bonito aqui. Vamos até parar de cantar, deixa os irmãos cantando. E por que eu estou falando isso? Porque nós não negociamos o nosso chamado. Nós estamos aqui nessa noite de frio. Alguns irmãos também doentes estão aqui para fazer a obra. Não porque somos melhores, não porque somos merecedores, mas porque nós entendemos o sacrifício da cruz. Um dia Jesus nos amou tanto que deu sua vida por nós. E nada do que façamos, nada do que nós possamos entregar no altar será tão grandioso quanto o sacrifício da cruz. E nessa canção, nesse último louvor que nós vamos declarar aqui, Oceanos, que nós possamos fazer como uma oração. Amém? Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Que ali te encontro no mistério, em alma confiarei. Senhor, em tua presença, guia-me.
pedido oração pelo filhinho de uma amiga minha. Ele fez uma cirurgia e o anestesista errou a dose da anestesia. E ele foi entubado, o bebezinho, né? E eu pedi oração, no grupo de oração, e aí ele sobreviveu, mas ele ficou com atráqueo, né? E isso era muito complicado para eles, porque um bebê do tamanho da Bela, com um atráqueo, né? A criança pula para um lado, para o outro. E graças a Deus, irmãos, ele colocou com 6 meses atráqueo. Mês passado ele completou 3 anos e tirou a atráqueo. Não ficou com sequela, não ficou com nenhum problema. Graças a Deus, Deus fez um milagre. Eu quero agradecer a Deus as orações da igreja, né? Que Deus tem respondido. Eu quero estar chamando a irmã Edna, que vai trazer um testemunho. E logo em seguida o círculo de oração já está com a oportunidade, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Eu gostaria de dar um testemunho de como o Senhor cuida de nós. Há umas semanas atrás aconteceu uma situação na minha vida onde eu fiquei muito nervosa, né? E quando chegou na segunda-feira, eu fui trabalhar e a minha cabeça ela doía demais. Parecia que o meu cérebro estava inchando, né? Aí começou a adormecer a minha mandíbula. E eu comecei a me sentir muito mal. E aí eu falei assim para o Senhor, que era para o Senhor cuidar de mim, porque eu dependia da minha saúde, né? Eu precisava da minha saúde. E aí eu fui ao banheiro e o meu nariz começou a sangrar muito, mas sangrava muito. Aí eu saí do trabalho e passei no médico. Cheguei lá, minha pressão estava 24/9. O médico falou assim para mim: a sorte foi que você sangrou pelo nariz, porque você poderia ter tido um AVC. Pelos os sintomas que eu estava sentindo, né? Então, assim, o Senhor, Ele cuida de nós nos pequenos e mínimos detalhes. E assim, eu estou testemunhando para agradecer muito, porque o Senhor tem cuidado de mim e tem cuidado da minha família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Amém. Quero convidar a igreja para se colocar de pé, louvar conosco esse louvor. Aleluia. Quem é que já viu
Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele faz maravilhas. Nós vamos agora, irmãos, entrar no momento da oferta. Eu queria estar convidando o presbítero Marcos para estar trazendo uma palavra. E depois o diácono Marcelo vai trazer um louvor, amém? O Felipe vai trazer um louvor, desculpa. A graça e a paz, irmãos. Amém. Minha voz está meio rouca, né? Estou mais sisudo. É porque eu peguei uma gripe, irmãos, e estou melhorando. Eu queria que vocês abrissem o texto em Atos. Vamos ver se eu estou com a memória boa. Eu estou gripado, irmãos. Atos 20, 35. É isso mesmo. Atos 20, 35. Amém? Amém. Quem achou, diga achei. Amém. Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é receber do que dar. Amém? 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 Não, irmãos, é mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. Amém? E isso às vezes não entra na cabeça do crente, né? Porque a gente quer receber, né? Receba! E Jesus aqui, ele está fazendo um contraponto, né? Ele está mostrando um princípio aqui, né? Da questão da avareza, irmãos, né? Na verdade, você pode ter certeza que quem briga, discute por causa de dízimo e oferta, ele ainda serve a Mamon. É isso que Jesus está falando. Ou ele é teu servo ou ele é teu Senhor, né? Mas eu acredito que na DEG, né, pelo menos, nós temos esse princípio bem, que é melhor dar do que receber, irmãos. Nós não temos problemas com dízimo e oferta, amém? E é uma obra missionária isso, amém? Tem a ver com obra missionária você ofertar e manter a casa do Senhor, amém? Primeiro é Jerusalém, né? Então primeiro é onde nós estamos, depois Samaria, Judéia e aí os confins da terra. Então Jerusalém primeiro, né? Precisa das nossas ofertas, irmãos, amém? Para manter, né? Amém? Então é melhor receber do que dar, né? Não, melhor dar do que receber, amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos. Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Jesus, ele nos quebra. Senhor, nós queremos muito agradecer por esse princípio que o Senhor nos deixou, Pai. Porque na colheita, Pai, nós que semeamos, nós sabemos que colheremos, Senhor, esse fruto através dos nossos dízimos, ofertas. Mas como é bom dar, Senhor, como é libertador dar do que receber, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus de verdade, Senhor, ter esse princípio, Pai, com uma primazia em nossas vidas, Senhor. Abençoe todos os ofertantes, dizimistas dessa casa, Senhor. Continue abençoando, cuidando, Senhor, como mordomos do serviço do Senhor, Pai. Porque um dia o Senhor vai pedir conta, Senhor, daquilo que nós temos e o que nós temos feito na casa do Senhor. E como nós temos ofertado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, Senhor. E que isso seja um princípio imutável em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
ti, menos de mim. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Estou fascinado. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Estou fascinado. O que eu quero, parar de pensar em mim. O que eu quero, cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. O que eu quero, ser teu coração. O que eu quero, cantar a velha canção que diz mais de ti, menos de mim. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Estou fascinado. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Estou fascinado. Estuda teu coração perante os meus olhos. Não desejo mais nada, só quero te ver. Escute minhas lágrimas, dizendo eu te amo, te quero, em Deus meu. Escute minhas lágrimas, dizendo eu te amo, te quero, em Deus meu, em Deus meu. Me faz te amar mais, me faz te amar mais, me faz te amar mais. Estou fascinado. Amém. Agradeço a oportunidade, gente. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos entrar agora no momento da palavra. Eu quero estar chamando a pastora Ana Paula, que vai trazer a palavra nessa noite. Queria convidar a missionária Camila para fazer oração pela pastora, amém? E eu já agradeço a minha oportunidade. Depois da palavra, o pastor encerra. Amém? Deus abençoe. A paz, igreja. Amém. Vamos estar adorando. Pai querido, Pai celestial, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te apresentar, Pai, em nome de Jesus, Pai, a pastora Ana, Pai, que ela seja poderosamente, Pai, abençoada e usada neste momento, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoe cada irmão que está aqui essa noite.
Tira toda distração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra todo laço, Senhor. Oh, Senhor, venha usar ela poderosamente, Pai. Neste momento, Senhor, tira todo o cansaço, Senhor. Renove as suas forças, Senhor, da tua serva, Pai. Tudo aquilo que ela estudou no dia de hoje, Pai, venha trazer a memória, Pai. Que nada venha passar despercebido, Senhor. Que ela seja usada poderosamente, Pai. Que ela seja um instrumento, Pai, em suas mãos, Pai, para levar aquela mensagem que ela meditou, aquilo que ela estudou, Pai, aquilo que está no coração dela, Pai. Quente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha passar de forma clara, Pai, para que as pessoas venham entender, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, tem uma palavra poderosa essa noite, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Pai. Oh, Senhor, obrigado por estar na tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui neste momento, Pai. Oh, Pai, ajude ela, conduza ela neste momento, Pai. Tira todo o nervosismo, toda a ansiedade, tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Oh, Senhor, porque o inimigo, Senhor, ele é mentiroso, mas a tua palavra é a verdade. Ela é a verdade que penetra em nossos corações, Senhor. Pai, use ela agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, amados. Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes hoje, né? Culto da palavra. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Os nossos pastores que confiaram em mim, né, amados, para trazer a palavra hoje. Eu quero convidar os amados a ver as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 6. Nós, o Círculo de Oração, acho que todos sabem que nós temos o momento da live, né? Uma vez por semana nós temos um plano de leitura bíblica, mas um dia da semana nós lemos juntos. E há pouco tempo foi Daniel, Deus queimou no meu coração essa palavra. Eu falei na live, se o Senhor me der uma oportunidade, eu quero ministrar sobre esse texto, né? Passamos por Daniel, Colossenses e agora estamos em Esdras, então louvo a Deus pela vida de cada irmã. Cada um chegou aqui essa noite, que eu creio que veio para ouvir uma palavra dos céus. Não sei até quando eu vou conseguir ministrar, que a minha voz está subindo também, mas o Senhor, se Cristo comigo vai, então eu irei. Amém? Aleluia. Pode tomar seu assento em nome de Jesus? Eu vou ler o texto. Os irmãos podem se sentar, porque eu sei que essa igreja nós zelamos muito pela palavra. O texto hoje é um pouquinho... Quero me ater um pouco ao texto. É um texto conhecido. Eu ouvi aqui na oração falar de visões. Eu quero falar um pouco desse homem que teve visões, né? E revelações. Se você precisa nessa noite de uma visão, de uma revelação, amados, abra o teu coração. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Daniel, capítulo de número 6. Versículo de número 1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Diga comigo, espírito excelente. Espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem um vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra
este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sabe que eu estava meditando até aqui, e teve um que também procuravam acusá-lo a todo custo, né, amados? E não se achou dolo algum, e ele foi fiel até o fim, cumpriu aquilo que o Pai tinha para ele, e é por isso que nós estamos aqui. Ele é incomparável, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então esses homens disseram, 6, né? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho, a mentira, né, amados? Que foi só uma parte, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Nós vemos aqui que ele não tinha erro nenhum. Para onde eles foram, amados? Para o espiritual. Tentaram até no espiritual aqui acusar Daniel. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós não vemos Daniel desesperado por causa do edito. Ele continuou a fazer aquilo que ele fazia todos os dias, que era orar. Então aqueles homens foram justos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por esse espaço de 30 dias, a não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei redigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum. Como isso entristeceu ao rei, porque na verdade esse rei gostava de Daniel. Ele não queria que isso fosse, que tivesse acontecido. Ele tentou mudar, tentou o dia inteiro mudar essa sentença. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por um Daniel, com voz triste, falando o rei, disse a Daniel, vai imaginando: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso teu Deus
a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glorificar a Deus, porque tudo aqui é dele, é para ele, todas as coisas são deles, amados. Eu não tenho, o que eu conseguir passar aqui, eu estou totalmente hoje dependente do Espírito Santo, amém? Falar de Daniel e voltar à história de Daniel, porque até aqui, amados, teve um caminho, não foi algo rápido. Quando nós lemos a palavra, parece que é tudo muito rápido, né? Parece que começa uma coisa hoje, amanhã já está em outro campo, está em outro lugar, que já cresceu. Não, tem um caminho. Falar de Daniel é falar de um jovem que, por volta entre 15 e 18 anos, diz os historiadores, ele foi raptado da sua família, amados. Ele foi tirado do seu seio familiar. Ele era um jovem que foi criado, ele era príncipe, acostumado ao palácio, teve bons estudos. Eu creio que Daniel teve uma boa base espiritual, conhecia muito a Deus, um jovem determinado. Você imagina, eu não estou vendo ninguém aqui com essa idade de 15 anos, sei lá, Marcela, de repente ser tirada dos pais e ser levada a um mundo totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. Era o tempo do rei Nabucodonosor, que ele sitiou a Jerusalém, e o Senhor entregou Jerusalém nas suas mãos, entregou o rei Joaquim, né? Ele levou parte dos utensílios da casa de Deus. Sabe que quando eles invadiam, levavam parte daqueles utensílios, é como se fosse uma vitória, né? Está ali levando, dizendo: agora esse lugar é meu, eu invadi, tudo me pertence. Levaram parte dos utensílios, e o rei ele deu uma ordem a um homem chamado Aspenaz, chefe dos eunucos, pediu para que levasse alguns jovens da linhagem real, nobres, com algumas qualidades, né? E uma dessas qualidades é que eles não tivessem nenhum defeito, que fossem formosos de aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento. Não era qualquer um que ia para o palácio, não, amados. Que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus, e que eles fossem tratados por durante 3 anos, comendo tudo aquilo que o rei comesse. Era determinado até mesmo, olha como eu falo, ração para eles. Então era como se fosse um grande concurso, sei lá, público, somente para estar diante do rei. Esther também passou por um tratamento, né, para estar diante do rei. Passou por um concurso de beleza, ficou 1 ano. Daniel ficou 3 anos. Amados, para estar no palácio não dá para estar de qualquer jeito. Imagina um rei humano aqui, tinha que ser tratado e comer do que ele comia, do jeito que ele queria. Que Daniel já foi para o palácio, né? Mas Ezequiel foi para o rio. Jeremias ficou lá na porta do templo, que era tudo mesmo ali período do exílio. E assim se fez. Só que Daniel, ele era um homem muito determinado. Estava com ele
mais 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E a gente começa a ver as dificuldades de cultura, uma determinação. Ele foi como escravo, amados. Ele tinha que obedecer aquilo que o rei impôs a ele. Só que o judeu, ele tem algo diferenciado. Eu, às vezes, atendo alguns judeus lá no meu serviço. Eu trabalho com viagens. E tem alguns que, quando vão para outros países, eu tenho que fazer uma reserva de um tipo de comida diferente, porque eles não comem qualquer coisa, não comem de qualquer preparo. Então, às vezes, eu tenho que reservar um tipo de comida chamado kosher. Eu vou tentar falar kosher, porque lá é tudo em código no meu serviço. Esse tipo de comida é uma pessoa específica que prepara. Ele não é que nem nós que de qualquer lugar, né? Come qualquer coisa. Não. Os judeus que têm tradição, eles comem um tipo de comida específica. E isso para Daniel, assim, ele não se corrompeu. Ele decidiu no seu coração, ele colocou uma decisão que ele não ia se contaminar com a comida do rei. Não ia. Porque isso para eles era uma contaminação. Não. Agora você imagina, deveria as comidas serem muito boas, né? Os pratos serem bonitos, doces. Não que ele não pudesse comer carne, mas tinha um tipo de carne que ele poderia comer. Mas ele decidiu no seu coração. Eu admiro, porque tem coisas que não é pela nossa vontade. Tem coisas, aleluias, que é uma decisão. E ele não estava em qualquer lugar. Babilônia não era feia, não era pobre. Babilônia era rica, né? Luxo, luxúria pura, dinheiro, jardins suspensos, grandes templos de adoração a outros deuses, feitiçaria, amados. Eu imagino quando ele chegou, ele até se espantou, mas ele colocou algo no coração. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias, com a comida, com o mundo, com aquilo que ele estava vivendo. Na nossa vida nós precisamos tomar decisão. Aí fala, pastora, mas a gente ouve muito isso na igreja. A gente ouve, mas não faz. Nós passamos, amados, Daniel estava naquele mundo, mas aquele mundo não estava em Daniel. Aleluia. Nós estamos no mundo, mas esse mundo não pode estar dentro da igreja, não pode estar dentro de nós. Nós temos que, o maior exemplo, sermos diferenciados. Onde está uma confusão? Aquilo que ludibria o homem. O mundo oferece coisas maravilhosas, boas, que te afastam de Deus sem você perceber. Né? E quando Daniel, uma coisa que eu noto, quando ele chega na Babilônia, uma das primeiras coisas que ele fazem é mudar os nomes. Nós temos uma identidade. Uma das principais armadilhas do diabo para a igreja hoje, para nós hoje, é tirarmos da presença de Deus, é bagunçar a nossa mente. Por que mudar de nome? Daniel passou a se chamar Beltesazar. O que significa Daniel? Deus é juiz. Beltesazar. Bel, proteja a sua vida, que era uma entidade Meroque. Ananias teve seu nome mudado. Ananias significa Javé, amor. Foi mudado para Sadraque, servo do Deus Sim, Deus da lua. Misael significa o nome, quem é igual a Deus? Foi alterado para Mesaque, a sombra do príncipe. Azarias significava Javé, ajuda. Foi alterado para Abednego, servo do Deus Nabu, da escrita e da sabedoria. Então, assim, uma das coisas que o inimigo está usando na igreja, é engraçado que quando a gente fala de Babilônia, aqui é um lugar, mas hoje existe um espírito da Babilônia que está dentro da igreja, que quer que nós entendamos que, muda o nome para você se sentir bem nesse mundo, para se sentir igual.
Não tem problema se você fizer o que o povo do mundo faz. Vestir o que o povo do mundo veste. Sabe que as vestes, na verdade, não levam a salvação, mas mostra a diferença. Eu acredito que nesse tempo dava para entender quem que era caldeu e quem que era judeu. Dá a diferença, dá ou não dá, mas hoje não pode fazer que é tudo igual. Não tem problema. Já viu? O pessoal do meu serviço gosta de brincar comigo, né? Porque eu não aceito algumas coisas, eles falam assim, mas Ana, você está no mundo. Eu falei, estou passando por ele. Né? Eu não estou aqui para viver as coisas, falar o que vocês falam, aceitar o que vocês estão aceitando. Eu só estou passando. E é difícil você tomar. Você tem que tomar uma decisão. Você chateia as pessoas querem te chatear, mas nada pode ser maior do que o Deus, o nosso Deus. Aleluia. A pregação de Daniel dependeu do Deus de Daniel. Porque Daniel, ele queria agradar a Deus. E ele agradou, viu, amados? Ele não se corrompeu. Ele decidiu. Hoje as pessoas olham, não, mas não tem problema no mundo ocidental que nós vivemos. Você pode ter outra família, pode sair um pouquinho, pode ter, sei lá, uma vida dupla. Ninguém vai saber que ninguém vai saber, amados. Nós temos que tomar uma decisão de rejeitar o que o mundo está oferecendo. Hoje nós ligamos a TV, escândalo. Porque o que o mundo está oferecendo, alguns estão aceitando. Faz assim que você vai ganhar um pouquinho a mais. Vai ter uma casa, vai ter um carro, vai ter qualquer outra coisa. Então nós temos que tomar uma decisão. Olha a base um jovem tirado do seio familiar, decidido que ele não negocia, que ele não vende e que ele não troca a presença de Deus. Quem nessa noite está assim, decidido que não vende, não troca, sabe? Nada vai te fazer sair da presença de Deus. Amém. E vem, bebe só um pouquinho, só hoje que não tem problema, amado. Isso vai te trazer para perto de Deus? Só essa musiquinha não tem nada a ver, tudo bem. Né? Eu não tenho paciência para ouvir essas músicas de hoje, amadas. Sinceramente, eu fico indignada. Mas antigamente eu ouvia. E eu vejo às vezes crente ouvindo cada tipo de música, criança colocando teus filhos para dançar a música do mundo, dizendo que não tem nada a ver, porque são crianças, rebolando as crianças, rebolando. Né? Então, assim, a tática de Satanás é normalizar as coisas do mundo para a igreja. Não tem nada a ver. Eu me lembro que uma vez eu fui para Florianópolis, e eu nunca esqueço isso, porque quando eu falo dessas coisas eu lembro. E na época eu peguei um táxi, fui para uma praia lá, e o taxista arrumado assim, velhinho, tinha uns 80, 90 anos, não sei quantos anos ele tinha. E ele falou assim para mim, você foi em tal praia? Eu falei, não. Ele falou assim para mim, essa praia é uma praia de nudismo. Eu falei, não vou nesses lugares. Ele falou assim, mas ninguém vai ver. Quem que vai saber? Eu falei, mas tem um que vê, que só ele já basta. Ele falou assim, mas eu fui com a minha namorada semana passada. Eu falei, meu Deus, ele foi com a namorada. Eu fiquei assim, bem, olhando para ele naquele táxi, eu fui com a namorada, Jesus. Fui com a namorada, é uma praia linda, que você vai chegar lá, você vai ver a beleza. Fiquei imaginando a beleza. Fiquei imaginando a beleza. Quer dizer, o mundo tenta te convencer que é normal. Que se eu tivesse ido, tudo bem. Não ia ter coragem, né, amado? Já pensou? Não fez. Não pensa que você peca em nome de Jesus. Mas eu não teria coragem mesmo. E o mundo tenta te convencer que é bom, que é bonito, que é valioso, que vale a pena se aventurar, mas em nome de Jesus.
Todo intento de Satanás que quer te convencer caiu por terra em nome de Jesus. Vamos falar assim, eu ouvi muito, na caretice, você não cansa? Não, eu falo não, sou careta mesmo, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na presença de Deus. Quando eu posso, amados, eu estou em casa, poderia realmente aquele louvor estar em outros lugares, mas eu queria estar onde? Na presença de Deus. Sempre eu quero estar na presença de Deus. Eu sempre escolho estar numa igreja, difícil, às vezes eu vou para um shopping, alguma coisa, só para dar uma saída, mas a minha prioridade é a presença de Deus. Vai ter um culto assim e fala, vou lá. Porque eu gosto de estar na presença de Deus. A gente não pode negociar. Tem coisas que não negocia. E Daniel não negociava. Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Aquele servo, Aspenaz, olhou para ele e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma ordem do rei. Se você estiver triste, assim, não estiver forte, como é que eu vou explicar? Quando você coloca algo no coração, determina algo no teu coração para honrar Deus, Deus te guia, Deus te dá um caminho. Deus abre porta onde você não encontra. Deus coloca palavras na nossa boca. Eu imagino Daniel olhando e falando assim, não, vamos fazer um negócio aqui, são 3 anos. Me dá 10 dias. Se eu estiver mais triste que os demais, eu como essa comida. E passaram-se os 10 dias, amados. 10 dias, ele estava mais forte que qualquer outro jovem, ele e seus amigos. Fortes, diferenciados, mais vivos. É assim que nós determinamos algo no nosso coração. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas determina no teu coração que você não vai dar ouvidos ao mundo. E ali ele ficou forte, amados. O Senhor deu a Daniel um entendimento, deu todo tipo de visão, de sonhos, né? Nabucodonosor era um rei muito mimado. Ele teve um sonho e ele não queria, chamou todos os adivinhos, todos os feiticeiros, e queria que eles adivinhassem aquele sonho sem ele contar o sonho. Queria que tivesse um que revelasse o sonho que ele teve, que dissesse o sonho e desse a revelação dos sonhos. E aqueles feiticeiros falavam, não, mas o senhor tem que falar, porque não tem homem na terra, que vai conseguir desvendar. Amados, quando você tem a presença de Deus, você está lá na sua casa fazendo alguma coisa, está fazendo algo até comum na sua casa. Deus desperta alguém e fala, mas tem um lá tem a Égida, sei lá, tem a Cíntia, tem a pastora Ana Égida, a missionária, sabe? Que tem um Deus que é vivo, que vai poder te ajudar. Você já teve sonho? Só assim, quando eu tenho algum sonho, às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu tive um sonho assim, fala, vamos orar, e aí Deus tem misericórdia, não. Mas quando eu tenho, eu procuro uma pessoa, fala, tive um sonho assim, ela veio. Você é lembrado, quando você tem o Espírito Santo, você é lembrado. Amados, sai um edito dizendo que aquele rei ia matar todos os adivinhos, todos os feiticeiros. Isso chega ao ouvido de Daniel. Daniel não fica desesperado em nada, continua orando, chama os seus amigos. Deus dá a revelação, ele ora a Deus agradecendo que o Deus é um Deus de revelação, que revela o profundo, o oculto, o escondido. Ele dá essa revelação. Não vou entrar muito em visões, porque precisa de um pouco mais de tempo, se eu fosse entrar em cada visão. E aí, amados, passam-se alguns anos, e ele deixa uma marca de sabedoria. Sempre alguém, ele passa assim, por situações que Deus dá graça, né, dá visão, e ele vai passando. Ele passou de muitos reis. No capítulo de número 6 parece que foi rápido, mas você vê, ele começa aos 15 anos, aqui no capítulo 6,
ele tem mais ou menos 82 anos. Uma coisa que eu aprendo com Daniel é o tempo. Que nós devemos colocar, ter o nosso coração firmado em Deus sem determinar tempo, amados. Porque tem pessoas que assim, estou firme hoje, não aconteceu o que eu esperava, amanhã já não vai mais. Você já não vê mais na igreja, já está fraco, já está triste, já acontece alguma situação, já quer parar, já quer desistir. Mas Daniel mostra que não. Quando ele coloca algo no coração, ele vai até o fim. O pastor Edivaldo trouxe do jejum, né? Daniel fez 21 dias. Eu estava pensando sobre esse jejum. Daniel ele não colocou no coração dele que ele iria fazer 21 dias. Eu fiz muito esse jejum e preciso fazer ele de novo. Mas ele determinou no seu coração que ele ia fazer o jejum até que ele recebesse a resposta de Deus. Então imagina assim, se fosse um ano, ele ia estar jejuando, ia estar buscando, ia estar orando, ia estar nos pés do altar, no da cruz, buscando a Deus. Se fosse 2 anos, ele ia estar também. Mas no primeiro dia já estava o quê? Liberado. Teve uma guerra, uma batalha, e aí foi liberado. Amados, quando chega no capítulo de número 6, ele já tem 82 anos, já viveu muita coisa, já tentaram matar ele de tudo quanto era jeito, né? E ele mostrando a sua fidelidade a Deus. Quando ele chega nesse período, o rei Dário, ele gosta de Daniel. Ele pega 120 príncipes, ele está aí avançando. Ele precisa de 120 pessoas de confiança. Tinha 3, para quê? Essa questão de impostos, para que cobrasse corretamente, tinha que ser pessoas de confiança. Daniel aqui já era um dos 3 que eram separados para coordenar esses 120, mas Dário tinha algo no coração, de colocar Daniel como o chefe geral mesmo de todos eles. E ali aqueles 120 se revoltaram, alguns deles, amados, porque entra os ciúmes, entra a inveja. Quando entra inveja, quando entra os ciúmes, ai meu Deus, é brecha para o inimigo, né, querer arrasar a nossa vida. Eles ficam irritados, porque como que começam a procurar ocasião para que possam acusar Daniel, para que ele seja preso. E como ele não tinha ele era fiel, não tinha o que reclamar de Daniel, apontar Daniel. Aí já vão para algo que observaram, que ele orava 3 vezes por dia, e ali inventaram até lei. Por 30 dias era o suficiente para acusar Daniel e colocar na cova dos leões, para eliminar Daniel, para que fosse um daqueles que fosse o chefe. Será que isso acontece na nossa vida hoje, amados? Né? Será que isso acontece no nosso trabalho? Às vezes dentro da igreja, se a gente dá brecha para esse espírito da Babilônia entrar aqui, arrasa. Ah não, ninguém pode pregar melhor que eu. Já pensou? Ninguém. E a Babilônia, amados, aqui ainda, ela era muito rica. Muito rica. E tem algumas visões de Daniel que é muito parecida com as visões de João. E eu creio assim que também Daniel, ele já conhecia o final da Babilônia, o que iria acontecer. Eu quero ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 18. Que a partir de hoje, amados, quando alguém falar para você que não tem nada a ver, o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar desse texto, o final deles. Amém? Eu acredito que Daniel, além de ele não querer corromper os seus costumes, aquilo que ele aprendeu, trair a Deus, ele também já tinha uma visão lá na frente. E nós temos que determinar isso no nosso coração. Determinar a salvação. Sabe? Ver quanto de nós
Porque o mundo, amados, oferece coisas boas, é difícil às vezes falar não. E é o momento de nós analisarmos o quanto nós temos de Deus, da nova céus e nova terra dentro de nós, e quanto também nós temos do mundo dentro de nós, dentro da Babilônia. A Babilônia dentro de nós. É tempo de fazer essa análise. Olha o que diz Apocalipse 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu. João está tendo visões aqui, amém? Ele está vendo, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e de abrigo, e de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Imagina, um lugar que era rico, né? Que mostrava jardins suspensos. Era assim Babilônia, era coisa de outro. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. Amados, primeiro anjo, depois uma outra voz, que está dizendo para aquele povo que é dele sair, não aceitar esse mundo, essa Babilônia, porque Deus não tem sofrimento para nós. Deus está falando assim: sai dela, povo meu. Quem que é o povo dele? Você acha que Deus quer que a gente fique sofrendo? Que enfrente pragas? Né? Que tudo isso vai acabar, rapidinho, vai dizer aqui nesse texto. Em uma hora vai dizer que tudo acabou. Que tudo aquilo que trazia riquezas para os mercantes, sabe? Tudo aquilo que trazia riquezas para aqueles que navegavam, mercados. Ele vai falar de pelo menos 28 itens entre ouro, prata, ervas e tudo mais. Eles estão olhando de longe, vendo fumaça, vendo nada. Esse é o final de quem ficar aqui, amados. De quem aceitar a Babilônia, quem aceitar o que o mundo oferece. É esse. Quanto será que nós temos hoje do mundo e quanto nós temos da nova céu e nova terra? E olha aqui, não é falta de palavra. Não é falta de palavra. Aleluia. Dizendo que caiu a grande Babilônia. Tem coisas que parece que nunca vai ser destruído, né? A gente olha as guerras, o míssil, míssil, bomba atômica. Parece que esses que têm essas coisas nunca vão ser destruídos, não vai cair mais. Porque maior é aquele que está conosco do que esse que está no mundo. Amém. Aleluia. Vai cair. Amém. Daniel continuou firme. Vou voltar ao texto de Daniel. Eu ia ler um pouco mais sobre o 18, mas medita um pouco nesse texto. Daniel, deixa eu voltar aqui, amados. No capítulo de número 6, não acham nada sobre Daniel. Aí fazem esse edito por causa de ciúmes. Daniel continua firme no propósito que ele colocou no coração. Não podia se mais voltar. Eu lembro também de Esther, né? Que o rei Artaxerxes também foi enganado. Fizeram ele fazer um edito para matar os judeus, sendo que a rainha era judia e não tinha mais como voltar. É a mesma coisa aqui. Não tinha como voltar. E aí fizeram esse edito, amados, e o rei teve que honrar. Mas é tão forte quando você está na presença de Deus, é tão forte quando você se torna luz no meio das trevas, que até aquele que está lá ocupando o reinado, reconhece o Deus que você serve.
alguma forma de quebrar aquele edito, mas não tinha. Imagina aquele povo na cabeça dele: não, o senhor assinou, agora o senhor tem que selar com o seu anel, porque ele vai para a cova dos leões. Ele emanou tanto, ele foi tão luz, que até o próprio rei falou: que o teu Deus te livre. E Deus esteve com ele, amados. Ele foi para a cova dos leões. Ele morreu, ele não morreu, ele não se corrompeu, ele ficou firme até os últimos dias. Amados, temos que ficar firmes até os nossos últimos dias. Foi trabalhar um rapaz lá em casa. E eu não falei nada, né? Não é todo mundo que chega lá que fala: eu sou crente, eu sou pastor. Não, tem que ter propósito. No terceiro ou quarto dia, teve um dia que ele reclamou do preço que ele mostrou, porque nós pagamos. Eu falei para ele assim: olha, fulano, Deus vai te abençoar. Falei para ele: Deus vai te abençoar. Você passou por aqui, vai ter muitos contratos para você, muito serviço. Deus vai te abençoar. E um dia ele perguntou, no terceiro ou quarto dia, para minha mãe se nós éramos crentes. Minha mãe falou que era. Minha mãe falou que eu era pastora. Aí ele ficou sabendo. E aí ele falou assim para mim: eu não sabia. Por que você nunca me falou? Eu falei: porque você não perguntou. Eu conhecia ele direito, né? Mas você não perguntou. E ele falou assim para mim: eu também já fui. Aí você começa a descobrir, né? Na conversa. É mesmo, é. Fui 7 meses crente. Amados, ele foi 7 meses crente. Daniel está nos ensinando a colocar firme o propósito do céu até a volta do Senhor. Nós não podemos ficar nesse lugar, amados. Vamos orar para que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude, que nós não corrompemos com esse mundo, que não aceitamos propostas que não agradam ao Espírito Santo. 7 meses é muito pouco. 7 meses ele não teve nem experiência com Deus. A única coisa que ele falou é que ele levava os irmãos para a igreja. Eu falei: por que você não continuar? Porque eu tenho vício, porque eu tenho isso. Temos que orar a Deus para que não tenhamos prazer em vícios, que não tenhamos prazer no que o mundo tem, amados. Em nome de Jesus. Quero que vocês se coloquem de pé nessa noite. Aleluia. Vamos orar para que continuamos fiel a Deus, independente da circunstância. Tem coisas que o Senhor, Ele não vai proibir que aconteça na nossa vida, Ele vai permitir. Tem coisa, Deus não permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas uma coisa é certa: se você tiver que ir para a Babilônia, Deus vai contigo. Tiver que ir para a cova dos leões, Deus vai contigo. Mas imagina a cova dos leões. Leões dias sem comer, só esperando uma carninha. Tem coisas que só Deus faz, amados. Tem coisas que nós não vamos evitar de passar. Não vamos conseguir. Vamos passar. Mas vamos passar com Deus. Eles entraram em fornalha. Tinha 3, de repente tinha 4. O quarto homem estava com ele. Talvez você se sinta sozinho, você não está mais sozinho. Você está com Deus. Você está com Deus, você está com o Pai, você está com o Filho, você está com o Espírito Santo, você tem mais 3 com você. Nós vamos passar, amados. Nós vamos passar e vamos encher o nosso coração mais de Deus. Coloque a mão no teu coração, baixe a tua fronte. Não se preocupe com quem está do teu lado. Você vai pedir para Deus força e não vai ficar preso na minha oração. Não é a minha oração que vai fazer com que preencha o teu coração, é você. É uma decisão sua, é responsabilidade sua, é uma responsabilidade de cada um. Pedir a Deus para que ajude nesse momento. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, meu Deus, por esta palavra. Porque o Senhor deixou a Bíblia, deixou a tua palavra para nós, meu Pai, que foi inspiração de Ti, Senhor, para nos ensinar como andar, como caminhar, como enfrentar barreiras, obstáculos. Às
as dificuldades, meu Deus, que quando nós somos arrancados da nossa casa muitas vezes, da nossa família, Pai, e encontrar na Tua palavra ensinando a ter força, Deus, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé do Teu povo nesta noite e clamamos a Ti, que o Senhor nos ajude, meu Pai. E nós estamos em reflexão nesta noite. Meu Deus, quanto tem de mundo dentro de mim nessa hora? E quanto tem, Senhor, se tiver algo que seja tudo do mundo, que agrade ao mundo e não te agrade, meu Pai, nós colocamos agora diante de Ti, Pai, diante do Teu altar, pedindo que o Senhor venha, meu Pai, lava-nos com Teu isópodo, meu Deus. Deixa branquinho, Senhor. Ocupe todos os espaços do nosso coração. Nós sabemos que coisas aqui são importantes. Que o Senhor tem na Tua palavra comermos o melhor dessa terra. Mas não podemos amar essas coisas. Temos que amar o Deus dessas coisas. O Deus que tudo criou, que tudo fez, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, no dia que nós estivermos enfraquecidos, que não tivermos forças para chegar na Tua casa, meu Pai, para ouvir a Tua palavra. Que nós, naquele dia que não conseguimos ler a Tua palavra, meu Deus, abrir a Tua Bíblia, a Tua palavra, ouvir o Senhor. Nos ajude nos dias difíceis, meu Pai. Hoje nós determinamos no nosso coração ter mais de Ti, meu Pai. Mais de Ti em nós, meu Deus. O Senhor visite a nossa mente. O Senhor visite o nosso coração, o nosso falar, meu Deus, o nosso pensar, Senhor. Em nome de Jesus, deixamos no altar, Pai, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que eu ame mais, que eu faça em primeiro lugar do que fazer aqui na Tua casa, meu Pai. Pai, nós deixamos agora e decidimos no nosso coração ser fiel, independente das circunstâncias, meu Deus. Ajude nessa caminhada. Pai, vai repreendendo todo intento do adversário nas nossas vidas. Tudo aquilo de luxúria, prostituição, tudo aquilo, Pai, que Ele mostra. E também chame a atenção dos nossos olhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, colocamos hoje o capacete da salvação. Limpa a nossa mente, renova a nossa mente. Meu Deus, em nome de Jesus. Antes do grupo louvar, eu não tenho voz. Não tenho voz, amado. Então eu não alcanço nenhuma nota, tá? Vocês veio aqui, eu não estou alcançando nenhuma nota. Tem aquele corinho que diz assim, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Mas quando eu renovar nessa noite, renova-me, Senhor Jesus.
Em nome de Jesus, amém? Os músicos também. Pega aí o microfone, irmão, com firmeza. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, a pastora. Atos 17, 32, parte C. Sobre essas coisas te ouviremos de novo. Amém. Glória a Deus por isso. Deixa eu falar algo, amados, que nós, os irmãos continuem orando, né, pelo salão. Alguns que tinham em vista, não conseguimos fechar, então, os irmãos continuem orando, amém, amados? Continuem orando mesmo, porque a oração de um justo pode muito de seus efeitos. A pastora, ela ministrou aqui algo que Deus tinha falado ao meu coração quando eu entrei na igreja e estava orando. Deixa eu falar para vocês, prestem bem atenção. Quando eu escrevi o livro de Neemias, que foi o último livro publicado, eu já tinha feito o glossário, já tinha feito os agradecimentos, já tinha os números de página, já tinha feito a contracapa do livro, já estava tudo certo, irmãos. E Deus falou comigo assim: fala sobre o espírito de... Não, é o espírito de passividade. O Senhor falou assim comigo: fala sobre o espírito de passividade. Aí ela vai orar e buscar por que espírito de passividade. E fui orar e o livro já estava pronto. E eu tive que pegar o livro da gráfica, o esboço que eu mandei, e falei: dá de volta. E eu fui orar e o Senhor, quem lê o livro vai ver, quem lê o livro vai ver, que em determinado momento, não sei em que capítulo, não lembro mais, tá? Que eu vou falar umas 2 ou 3 páginas sobre passividade, porque o povo de Israel estava passivo para as coisas espirituais. Eles estavam 16 anos sem construir o templo. Então as outras coisas, eles não eram passivos, eles faziam, estucavam suas casas, arrumavam os móveis, compravam móveis, faziam as coisas, mas para as coisas espirituais havia um espírito de ociosidade, de passividade. E quando a pastora falou que Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração, só que nós devemos decidir também, mas não conseguimos fazer. Aí eu entendi o que Deus falou comigo pela segunda vez hoje. Quando eu dobrei o joelho ali, Deus falou assim: repreende o espírito de passividade. Segunda vez que Deus fala comigo: repreende o espírito de passividade. No livro eu tive que estudar, eu tive que ir atrás da revelação sobre passividade espiritual, para poder colocar no livro. Mas hoje o Senhor falou comigo de novo. Então nós não fazemos muitas vezes, porque é um espírito de passividade, irmãos. Às vezes a pessoa tem ânimo para tudo ela tem ânimo, ela consegue. Mas falou de algo espiritual, de uma reconstrução espiritual, ela não consegue. E nós vamos fazer nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos repreender esse espírito de passividade em membros, em obreiros, na DEC, tá? Na DEC, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos fazer essa oração com autoridade em nome de Jesus. Repreender toda a passividade espiritual, porque não é normal o crente não conseguir orar, irmãos. Não é normal amanhã, que é um dia de feriado, a igreja não está com os irmãos aqui. Não é normal essas coisas. Tem coisa que a gente acha que é normal, é normal. Não é normal, amados. Não é normal. Então, vamos orar na autoridade do nome de Jesus e repreender esse espírito de passividade. Amém? Daniel não tinha isso sobre a vida dele, não. Nem Neemias e nem todos aqueles que fizeram a obra de Deus. Querido Deus, pela revelação da Tua Palavra, nesta noite nós estamos em Tua presença, ó Pai, para glorificar e exaltar o Teu nome, por essa palavra que nos foi dada pela pastora Ana Paula, Pai. Deus, em nome de Jesus, agora, nós nos voltamos, ó Deus, aos domínios espirituais, aos tronos, ó Pai, aos
governos espirituais, ó Deus amado, em nome de Jesus, e na autoridade que está sobre o nome de Jesus Cristo, em todo membro da DEC, em todo obreiro, toda mulher, todo homem, todo aquele, ó Deus amado, que está como réu de membro desta igreja, pela autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora que todo espírito de ociosidade, todo espírito de passividade espiritual, todo espírito maligno que vem para amarrar, todo espírito maligno que vem para bloquear, que vem para paralisar, para trazer esterilidade espiritual, para trazer sono na hora da oração, para trazer sono na hora da leitura bíblica, para trazer, meu Deus amado, amarração espiritual, agora em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, todo mal, que seja quebrado, meu Deus amado, todo governo, todo principado, toda potestade, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que teu povo, Senhor, meu Deus amado, esteja, Pai, meu Deus amado, com a tua graça, meu Deus amado, em nome de Jesus, reveste, brinda, meu Deus amado, para a glória do teu nome, traz novamente, ó Pai, o desejo das coisas espirituais, em nome de Jesus, porque nós vamos reconstruir os muros, nós vamos, meu Deus amado, Deus querido, como nessa noite, fazer a tua vontade, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados, nós lutamos contra os governos. A Bíblia diz que há governos, há potestades, há principados. Governos não são demônios assim, não, pequenos, amados. Então a igreja, ela está numa batalha espiritual, e nós precisamos estar ligados no trono da graça. Amém, amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quinta-feira, sexta-feira, estamos aqui na teologia, estamos sendo muito edificados com as cartas da Ásia, amados, muito edificados. Deus tem nos dado muita graça, tem sido muito edificante, amém? E domingo nós temos a ceia, né? A ceia do Senhor, que é um culto ímpar, né, amados? Todos os cultos são maravilhosos, mas a ceia nós amamos tanto cear em unidade, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos recado, pastor? Não é isso? Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Está encerrado, amado, em nome de Jesus. Minha paz verdadeira.